Palavra de Deus lá, então, em Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: pai, quero a minha parte da herança. E assim o pai repartiu a propriedade entre os 2. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, foi para uma região distante e lá desperdiçou os seus bens, vivendo desenfreadamente. Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos da região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava alimentar-se com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, disse: quantos empregados do meu pai têm comida com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou me levantar, voltar para o meu pai e dizer a ele: pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Ele ainda estava longe quando o pai o viu, o qual, movido por compaixão, correu, abraçou-o fortemente e ternamente o beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Contudo, o pai disse aos seus servos: depressa! Tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem-lhe um anel no dedo e calçado nos pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos comemorar e festejar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Então, começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho primogênito estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos seus servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou, e o seu pai matou o novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo. O filho primogênito encheu-se de ira, outra versão diz, se indignou, e não quis entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Ele, porém, respondeu ao seu pai: olha, todos estes anos tenho te servido e nunca desobedeci às tuas ordens. Entretanto, tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Quando, porém, volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com prostitutas, matas um novilho gordo para ele. O pai disse: meu filho, você está sempre comigo e tudo o que tenho é seu. No entanto, tínhamos que festejar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Senhor, esta é a tua palavra. Abre a porta da palavra. Fala as nossas vidas e as circunstâncias que estamos vivendo. Senhor, enquanto estamos aqui cultuando a ti, recebendo a tua palavra, Senhor, advoga a nossa causa. Senhor, guerreia por nós. Muda as circunstâncias e glorifica o teu nome nas nossas vidas. Eu suplico, Senhor, a tua bênção sobre a tua palavra no nome de Jesus. Amém. Muito bem, esta parábola é uma das parábolas mais conhecidas de Jesus. Até quem não é cristão gosta, é claro, de ouvi-la e comenta sobre esta parábola. E esta parábola, ela tem um propósito, ela fala sobre relacionamentos. A parábola do filho pródigo fala primeiro de relacionamentos em família, relacionamentos em casa. É a história de um pai e 2 filhos. Mas Jesus está usando essa parábola como uma ilustração a respeito do nosso relacionamento com Deus. Jesus nos ensinou a orar chamando Deus de Pai. Então, esta ideia de Deus Pai vem principalmente de Jesus. Agora, esta parábola, ela tem um segundo propósito. Ela tem vários. É uma parábola muito rica. Mas a segunda coisa que eu percebo forte nessa parábola é sobre o problema que temos todos: insatisfação. Nós temos uma tendência
a insatisfação. É interessante como pessoas estão insatisfeitas no casamento, pessoas insatisfeitas no país, pessoas insatisfeitas na igreja. E encontramos na Bíblia vários exemplos de pessoas insatisfeitas. O povo de Israel, no deserto, eles tinham sido libertos da escravidão, mas murmuraram o tempo todo a insatisfação deles. Nós vamos ver na Bíblia Sagrada também a história de Eva. O diabo inoculou no coração de Eva uma insatisfação. Ela tinha tudo. O jardim perfeito. Não precisava cozinhar, nem lavar roupa. Mas Eva ficou insatisfeita. Quis algo que lhe era proibido. Nós vamos ver também na história de Judas. Com o passar do tempo, Judas foi se tornando insatisfeito com Jesus. Veja que, às vezes, não é nem a coisa em si. A circunstância, a casa, o marido, a esposa, o pai, às vezes é uma tendência que temos à insatisfação. A insatisfação é uma semente maligna que o diabo inocula, planta na nossa alma. A insatisfação nos afasta de Deus e contamina as pessoas ao nosso derredor. A insatisfação drena a nossa alegria, a nossa paz, o nosso humor, porque uma pessoa insatisfeita é mal-humorada. A insatisfação, ela destrói relacionamentos, torna a pessoa negativa, nos torna críticos, insensíveis e infelizes. Este é um problema que todos nós vivemos, o problema da insatisfação. Paulo vai dizer aos Filipenses: aprendi a contentar-me com o que tenho. Então, veja que insatisfação é uma tendência natural do homem pecador. Mas estar contente, se contentar, é algo que nós precisamos aprender na palavra de Deus e com Deus. E nessa parábola, quem está falando é Deus. É Jesus ensinando. E há mensagens importantes que Deus está gritando para nós nessa parábola. Vamos ver o que Deus fala para nós nela hoje? Primeiro, aquele jovem valorizou mais a herança do que o pai. É Deus abrindo o coração dele para nós e reclamando do desprezo que às vezes lhe damos, da falta de comunhão que às vezes nos dão. Deus se ressente, quer dizer, Deus sente tristeza de não receber aquela comunhão, aquele afeto que ele gostaria. Este jovem aqui só queria aquilo que o pai podia dar, mas ele não queria um relacionamento profundo com o pai, ele não queria conviver com o pai, não era importante para ele. A presença do pai não era agradável para ele, ele não tinha mais prazer de estar na casa do pai. Aquele jovem achou que seria mais feliz longe da casa do pai. Aí você critica esse jovem, mas você sabe que muitas das vezes nós somos igualzinho a ele? Tudo mais é mais importante do que a casa dele. Não damos tanto prazer assim a estar na casa do pai. Não damos tanto prazer como deveríamos à comunhão com ele, ao culto, a vir adorá-lo, louvá-lo, ouvir a sua palavra. Mas nós queremos bênção. Nós queremos herança, mas comunhão não é tão importante. Qualquer coisa substitui o culto. Programas que inventamos, às vezes é trabalho, às vezes é qualquer outra coisa, mas substitui o momento de estarmos na casa do Pai. E aí eu percebo nessa parábola, Deus reclamando da nossa falta de interesse de estar na casa dele. Então, a primeira coisa que eu percebo aqui é um alerta, porque quantas vezes nós desprezamos a comunhão com Deus e o estar na casa do Senhor, e outras coisas se tornam mais importantes que o culto. Olha o que diz o versículo 13, e partiu para uma terra distante. Quer dizer, ele procurou ir bem longe para não ter comunicação com o pai. Ele não queria ouvir,
ele não queria estar. Então, ele preferiu ir para longe, conhecer pessoas diferentes, porque ele não queria obedecer às regras do pai. Ele não queria ouvir alguém que dissesse a ele o que ele deveria fazer. Então, ele procurou se distanciar. Eu sei o que é melhor para mim. Ele queria ser livre. Ele queria se desgrudar daquele pai e desfrutar das coisas do mundo. Ele queria prazeres, ele queria sentir a liberdade, se envolver com pessoas diferentes, se envolver com vícios, com sexo livre. E o diabo muitas das vezes nos ilude com uma satisfação ilusória. Um prazer momentâneo, como se aquilo fosse nos completar, nos tornar felizes. Mas, na verdade, tudo é uma ilusão, porque apresenta para nós um prato tão saboroso, liberdade, mas a intenção dele é escravizar. Porque Jesus vai dizer em João 10 que o ladrão veio para matar, roubar, e essa é a intenção dele. Ele usa iscas, ele usa convites, ele usa prazeres, mas a intenção dele, no final, é destruir. Segunda coisa que eu vejo nessa parábola é o valor do livre-arbítrio. Tem pessoas que negam isso, mas é uma realidade, principalmente aqui nessa parábola. Veja que Deus respeita as suas escolhas. Aquele pai deixou ir. Ele não usou a sua autoridade de pai para obrigar o filho a ficar. Porque Deus não aceita se relacionar conosco se não for fundamentado em amor. Deus não quer que você o sirva por obrigação. Deus não quer que você o sirva por medo do inferno, medo lá, sei lá de quê. Deus quer que você o sirva por amor. Deus quer que você venha à casa dele por amá-lo. Deus quer que você o adore, mas por amor, essa comunhão de amor. Veja que Deus é afetivo. A Bíblia diz que Deus é amor. Deus não precisava ter criado o homem. Com que propósito Deus criou a humanidade? Simplesmente para ser pai. Deus queria ter filhos. Deus queria revelar o seu amor. Deus queria tanto amar como ser amado. Mas o ser humano não entende esse lado de Deus, essa característica de Deus, e às vezes por isso nós desvalorizamos o relacionamento e a comunhão com Ele. 3, aquele jovem pensou que tudo que ele precisava era de dinheiro. Com dinheiro eu vou ser feliz. Me dê $1 milhão que, eu vou arrebentar a boca do balão. Do quê mesmo? Do balão. Oh, mas eu vou voar alto. Ele pensou, não, agora com essa herança, minha vida está feita. Eu vou ser muito feliz. Eu vou satisfazer todos os meus desejos. Ele achou que ele sabia administrar mais a vida dele do que o pai. Eu vou me distanciar da igreja porque a igreja não me entende. Eu vou para cá, para fora, para longe, porque eu sei o que é melhor para mim. Deus não sabe. Deus não tem o melhor para mim. Eu vou administrar bem a minha vida. Agora eu tenho dinheiro. Eu vou ser muito feliz. E ele foi. E fez tudo o que queria. Conheceu pessoas novas, por exemplo, provavelmente umas gatinhas, não é? Festas, amigos novos, e foi. E a Bíblia diz que ele desperdiçou. O que ele desperdiçou? Ele desperdiçou o dinheiro, toda herança. Ele desperdiçou a saúde, porque quando você vive uma vida como a Bíblia diz que ele viveu, você vai perder a saúde. O que mais ele perdeu? Ele perdeu o tempo dele. Ele poderia estar fazendo alguma coisa muito melhor. Ele perdeu o tempo dele. Sabe o que ele estava perdendo? Ele estava perdendo a vida. Ele estava perdendo a vida dele. O mundo foi o envolvendo, o mundo foi o atraindo, e sem ele perceber, o mundo só foi tirando. O mundo só foi tirando.
É triste quando a gente vê jovens e até pessoas com mais idade tão iludidas e fazendo uma leitura da vida tão incerta, sem entender que vai haver um resultado para tudo isso. Aquele jovem não contava com imprevisto. É isso que muita gente não percebe. Eu sempre disse para os meus filhos, quando eles eram mais novos, que a vida ela é como a maré, contra nós. A vida não está a nosso favor. A vida ela está contra nós. Vão haver percalços, vão haver imprevistos. E a Bíblia Sagrada diz que no versículo 14, que houve fome naquela região. Veja que ele fugiu de casa para um lugar onde ele gozaria, desfrutaria, seria muito feliz. Gastou tudo o que tinha e no lugar houve fome. Às vezes não é fome, às vezes é uma peste, né? Às vezes é uma outra situação, uma guerra. Aí surgem coisas nas nossas vidas que são os imprevistos. E ele não se preparou para o dia mau. Efésios capítulo 6 vai mostrar que nós estamos numa batalha espiritual. Existe um inimigo que quer destruir as nossas vidas, matar, roubar e destruir. E ele usa a circunstância, usa pessoas, usa imprevistos para nos prejudicar. E aí o que Paulo vai dizer à igreja lá de Éfeso? Preparai-vos para o dia mau. Precisamos usar as armaduras, precisamos orar, precisamos buscar ao Senhor, porque estamos em guerra. Diga comigo, eu estou em guerra. Você não está aqui de férias, você não está aqui num transatlântico passeando, você está em guerra. Há um inimigo querendo destruir a sua vida, há um inimigo lutando para te prejudicar e às vezes estamos cegos. A Bíblia diz que o pecado cega e às vezes não percebemos o que pode acontecer de errado. Aquele jovem não fez reservas. Aquele jovem não administrou bem o que ganhou e acabou perdendo tudo. Havia um sentimento ruim, havia pensamentos ruins, havia atitudes ruins. Tudo o que ele fez foi contra ele sem perceber, porque longe do Pai, ele perdeu a ajuda, ele perdeu a cobertura, ele perdeu a proteção, ele perdeu a qualidade de vida. O mundo não vai te dar qualidade de vida. Talvez até no início. Não é festa, muito amigo novo, uau, isso dá bom demais. Mas aquilo ali é só ilusão, porque a intenção do mundo e do diabo é prejudicar. E aquele jovem, então, já perdeu tudo e começou a passar necessidade. Foi procurar emprego. Ele não queria trabalhar para o pai, mas agora teve que trabalhar para o mundo. E foi procurar o que mandaram ele fazer. Ele era judeu. Mandaram ele cuidar de porcos. Você pode imaginar um judeu cuidando de porco? Judeu não pode nem chegar perto de um porco. Judeu não pode nem comer uma parte do boi porque não é pura. Se estiver perto ali do bumbum, não pode comer. E vai trabalhar com o porco. Eu imagino aquele jovem, o nojo que ele estava sentindo no início. Porque a fome era tão grande que ele começou a desejar comida do porco. Né? A gente chama de lavagem lá no Brasil. Aqui tem um nome bonito, alfarrobas. Muito bem, ele começou, a Bíblia diz que ele desejava a comida do porco. Gente, é chegar muito no fundo do poço. Primeiro ele desejava prazeres. Primeiro ele desejava dinheiro. Ele desejava liberdade. E agora, no meio da parábola, ele deseja comida. É mudar muito o desejo, né? O que é que você está desejando ultimamente? E a Bíblia diz, e ninguém lhe dava nada. Versículo 16. Ele desejava que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Bem, e os amigos? Cadê aqueles amigos das festas? Cadê aqueles amigos da bagunça? Na hora da aflição, não apareceu ninguém. Quarto, essa parábola nos fala sobre o valor do arrependimento. Versículo 17. Então, caindo em si. Aquele rapaz precisou chegar no fundo do poço
para cair em si. A Bíblia está dizendo que aquele rapaz fez uma leitura da sua vida, das suas escolhas, e se arrependeu de tudo aquilo que havia feito. Sabe que arrependimento é um dos atributos mais importantes do ser humano? Quando a gente estuda teologia, a gente descobre que anjos não possuem esse atributo. O ser humano pode se arrepender. E se arrepender é extremamente importante, porque é a nossa capacidade de voltar atrás. É a nossa capacidade e possibilidade de recomeçar, de consertar aquilo que fizemos de errado. Olha como Deus é bom. Ele colocou essa possibilidade de arrependimento no homem. E aquele jovem, finalmente, mas só depois que perdeu tudo, é que ele reconheceu e se arrependeu. Então, mudou o modo de pensar. Mês que vem, esse mês nós estamos falando sobre crescimento espiritual, e é muito importante que você venha. Eu não estava no culto aqui quinta, mas assisti todo ele enquanto a Rebeca dirigia, 6 ou 7 horas que levou para chegarmos em casa, assisti o culto todo. Muito bom a mensagem do evangelista Marcos. E no próximo mês nós vamos falar sobre crescimento na mentalidade. Não falte, é extremamente importante que você ouça essas mensagens. Este jovem finalmente mudou a mentalidade dele. Finalmente ele conseguiu fazer uma leitura certa da sua vida, das escolhas que fez, da casa do Pai. Ele então muda a sua maneira de pensar, ele relembra quem era o Pai, ele relembra como era a casa do Pai e ele muda a direção da sua vida. Não dá para continuar fazendo as mesmas coisas esperando o resultado diferente. Repita comigo, não dá para fazer as mesmas coisas e esperar resultado diferente. Veja, aquele menino chegou num momento onde não havia saída. Você já viveu uma situação dessa? Ou está vivendo? Não havia saída. Ele chegou no fundo do poço. Perdeu tudo. Não podia comer, não tinha o que comer e desejava comer a comida do porco. Imagina o cheirinho dele, que coisa. Oh. Só que aquele menino, ele mudou a mente dele, a forma dele pensar, ele mudou a leitura das circunstâncias e das decisões que tomou, e é isso que vai mudar a direção da vida dele. O problema é que muitas vezes nós temos dificuldade de mudar a nossa mentalidade. Estamos sempre pensando do mesmo jeito, estamos sempre fazendo as mesmas coisas, estamos sempre reagindo da mesma forma às circunstâncias que vivemos. E aí ficamos vivendo em círculos. Nada muda, nada resolve, nada chega ao fim. Essa parábola é tremenda, porque mostra um rapaz que errou muito. Mostra a vida de um rapaz que chegou no fundo do poço. E o que é que virou a página na vida daquele rapaz? Mudança de pensamento. Ele relembrou, ele deduziu coisas diferentes, ele fez uma avaliação agora correta da vida dele e ele então decide mudar. Há coisas que nós precisamos mudar. Há coisas que nossa mente precisa mudar. Há coisas que nossos sentimentos precisam mudar. Há direções novas que nós precisamos tomar. Veja bem, você precisa decidir onde quer chegar. Eu vou dar ênfase a isso porque é muito importante. É hoje o mais importante que eu preciso dizer para você. É você que precisa decidir onde você quer chegar. Porque se você não tiver um plano, se você não tiver uma decisão, você não vai chegar a lugar nenhum. Se você não tem um alvo de onde você quer chegar, você vai viver por viver, mas você não vai chegar a lugar nenhum. Segunda coisa importante para você entender nessa parábola. Primeiro, você tem que decidir onde você vai chegar. Segunda coisa importante dessa parábola, você tem que decidir como você vai chegar lá. Como eu vou chegar lá? Você quer ir para o céu? Diga amém. Amém. Mas como você vai chegar lá?
Veja bem, tem gente que diz, eu quero ir para o céu, mas está indo na direção oposta. Não tem sentido. Eu quero ser feliz no meu casamento, mas está andando em direção oposta. Não tem sentido. Então, essa parábola está me mostrando que eu preciso decidir onde quero chegar. E eu tenho que decidir como eu vou chegar lá. Porque as suas escolhas devem ter um alvo final. E o que é que você está fazendo para chegar no seu alvo? Veja o que esse rapaz fez. Ele decidiu um plano, ele fez um plano. Esse rapaz pensou num plano. É bonito isso. Está no versículo 18. Ele planejou. Ele tinha um plano. Ele planejou o retorno. Olha o que ele diz no versículo 18. Vou me levantar, voltar para o meu pai e dizer a ele, Pai, pequei contra o céu e contra ti. Próximo, por favor. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Olha só, primeiro ele reconheceu que pecou contra Deus. Pequei contra o céu. Ele entendeu que tudo aquilo que ele tinha feito desagradava a Deus, entristecia o coração de Deus, que ele estava pecando contra Deus. Segundo, Pai, eu pequei contra ti. Pai, eu errei. O que eu fiz foi errado. Eu amei mais a herança do que o Senhor. Pai, eu preferi ver o Senhor morto, porque herança a gente só recebe depois do pai morto. Então, eu cortei o meu relacionamento. Ele confessa que ele errou com o pai, mas ele decide, vou pedir perdão. Uau, é tremendo isso, porque pedir perdão não é fácil. Você precisa ser muito forte para ter coragem de pedir perdão, confessar o que fez de errado, pedir perdão, e depois de pedir perdão, eu vou pedir ao pai, pai, me dá um emprego. Não precisa me chamar de filho, porque eu sei que eu não mereço. Eu não sou digno de ser chamado seu filho. Mas, pai, tem uma vaguinha aí na fazenda, me dá um emprego. Pronto, porque meu pai, eu lembro do meu pai. Meu pai é tão generoso, meu pai é tão honesto com os empregados dele. Os empregados do meu pai têm fartura. Os empregados do meu pai têm fartura de pão. Meu pai trata bem os empregados. Meu pai paga bem os empregados. Os empregados dos meus pais são felizes. Então, eu vou pedir um emprego ao meu pai. Até então, o pai não era bom. Não era o que ele queria. Agora, o pai, que homem, meu pai. Que às vezes precisa uma pessoa morrer para a gente dizer, né? Que quando você vai no enterro de alguém, só ouve elogios. Pessoa para ser elogiada e depois que morre. Não, elogia antes da pessoa morrer. Ele só vai perceber as qualidades do pai depois que ele chega no fundo do poço. Vou voltar para a casa do meu pai e lhe pedir emprego. Aí ele lembra que o pai era bondoso, o pai era generoso, porque o legado mais importante que você pode deixar para o seu filho não são bens materiais, mas é o seu testemunho, o seu exemplo. Vão haver momentos que os seus filhos vão ter que tomar decisões fortes, e é claro que é a sua influência, é claro que o seu caráter, o seu exemplo vai ajudá-lo a fazer a escolha certa. Esse rapaz agora, ele lembra do pai, elogia o pai e vê o pai como a saída para o seu problema. Então, ele planeja o caminho à frente e eu te aconselho hoje, você precisa planejar o caminho à sua frente. Uau! Precisa. O que adianta você sair deste culto e voltar a fazer as coisas como você fazia? É Deus que está gritando para você hoje nessa parábola. Planeje o seu caminho à frente e ponha Deus nele. Não tire Deus do seu caminho, não tire Deus das suas escolhas, não tire Deus dos seus planos, não tire Deus dos seus sonhos, não tire Deus da sua vida. Agora, o que é bonito também nessa passagem é que ele não adiou, porque tem gente que fica procrastinando. Queria usar essa palavra.
Tem gente que fica adiando decisões que são urgentes, decisões que vão mudar o seu futuro. Até onde você vai procrastinar? Até onde você vai adiar decisões que Deus está cobrando de você hoje? São coisas, deixa eu lhe dizer uma coisa hoje, profeticamente. Há bênçãos de Deus que estão engavetadas e que elas dependem de uma decisão certa sua. Este rapaz agora, ele não procrastina. A Bíblia diz que ele levantou e foi. Olha o que o versículo diz. Não precisava dizer. O que a Bíblia está dizendo quando ele levantou e foi? É porque ele não esperou para o dia seguinte. Ele não esperou para a noite, para o dia. Não, ele na mesma hora, ele fez o plano e agiu. Você sabe o que você precisa? Gente, não tem remédio que a gente tem que tomar para ficar bom? Muito bem, tem decisões, atitudes que a gente precisa tomar para a coisa consertar. Ele não esperou, ele foi. Ele levantou e foi. Porque existem decisões que o nosso futuro depende delas. Existem bênçãos que dependem delas. Quinto, eu percebo nessa parábola o valor da graça. Essa parábola nos mostra o amor de Deus. O amor de Deus é incondicional. É claro que as bênçãos dele são condicionais. A salvação depende de você aceitar Jesus, mas o amor de Deus é incondicional. A sua misericórdia, a sua graça, o valor da graça, o favor não merecido que Deus nos dá. Olha o versículo 20. Quando o rapaz vinha, ainda longe, o pai o viu e tendo compaixão dele. Por que o pai teve compaixão? Vocês podem imaginar comigo como é que o menino voltou? Menino não, rapaz, né? Eu imagino em trapos, todo sujo, estava tratando de porcos. Ele saiu imediatamente. E o pai, quando viu, tendo compaixão dele, correndo, abraçou-o fortemente e ternamente o beijou fedorento, todo sujo. O pai não quis saber, abraçou aquele filho, dá vontade de chorar, que lindo, e beijou o filho, mostrando que o amava demais. Gente, os erros daquele filho não enfraqueceu o amor do pai. O pai olhava para o horizonte, aguardando um dia que o filho voltaria. Não importava como o filho chegasse, ele amava aquele filho. Aí o filho chega e ele só vai ouvir uma parte do plano, do projeto do filho. Porque o filho começa: pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Gente, a confissão o pai ouviu. O pai não chegou e não precisa falar nada. Não, deixou ele falar. Pai, pequei contra o céu. Porque a gente tem que confessar. O menino confessou. Agora, o resto que o menino planejou, o pai nem ouviu. A Bíblia Sagrada diz, no versículo 22, que o pai gritou. No versículo após 20, cadê o 21? O pai gritou para os servos da fazenda: tragam-me depressa a melhor roupa. Não disse: tragam-me depressa uma roupa limpa. Disse: a melhor roupa. Aquela roupa estava preparada, aquela roupa estava reservada, guardada, era a medida certa daquele filho. A Bíblia diz que quando nós nos achegamos ao Pai, aceitamos a Jesus, nós somos vestidos com vestes de salvação, aleluia. Veja, tirou os trapos de imundície, aquele cheiro de porco, e colocou roupas limpas, roupas nobres, deu dignidade àquele filho. Mas não só isso, colocou um anel no seu dedo. Aquele anel falava de dignidade, falava de autoridade. Aquele anel estava dando identidade a ele. Já não era mais um filho perdido, já não era mais um filho que iria morrer. Agora recebeu a identidade de filho, recebeu a identidade de alguém amado, respeitado, honrado, alguém protegido pelo Pai. Colocou calçados nos seus pés. Jesus está falando sobre comportamento, sobre direção de vida. Veja que o
pai ali trabalhou naquele filho para que ele pudesse ser recebido de volta com tudo aquilo que o pai podia dar. É isso que Deus está te dizendo. Eu te amo tanto. Não importa o que o mundo te faça, não importa as escolhas erradas que você faça, eu tenho dignidade, eu tenho honra, eu quero te limpar, eu quero te abençoar, eu quero te mudar a identidade, eu tenho um futuro melhor para você, aleluia. Veja, aquele menino não merecia, mas o pai fez. E glória a Deus, porque ele fez da minha vida também, aleluia. Se fez na sua, diga glória a Deus. Aleluia. E o pai ainda diz: tragam-me um novilho gordo, cevado, aquele novilho que estava sendo alimentado para um dia virar churrasco. Traga-me aquele novilho, aquele bezerro gordo, matai-o, vamos fazer um churrasco e festejar, aleluia, porque esse pai era festivo. Deus está te dizendo: olha, eu sou o dono da festa, eu gosto de festa, eu quero festejar com você, aleluia. Vamos celebrar a festa, o pai diz. A Bíblia Sagrada diz que há festa no céu por um pecador que se arrepende. É Jesus ilustrando nessa parábola, porque Deus é festivo. Aquele pai celebrou a vida, aquele pai celebrou a restauração. É Deus celebrando a comunhão, é Deus colocando a festa certa na nossa vida, aquela festa que vai perdurar eternamente. Aleluia. Sexto, eu vejo nessa parábola o valor da nossa herança. Porque começou a festa. O menino agora está bem vestido, o menino agora está cheirando bem, o menino tem um anel bonito no dedo e todos estão se alegrando. O cheirinho da carne, aquele churrasco. E o outro filho, o mais velho, estava no campo trabalhando. E quando ele chega, a Bíblia diz que ele ouve o som da música, mas ele não se alegrou. Ele perguntou a um dos servos: o que está acontecendo? E o servo disse: o seu pai está festejando, porque aquele seu irmão estava morto e reviveu. Ele voltou são e salvo. Aquele jovem, ele desconhecia o valor do perdão, porque a Bíblia diz que ele se indignou. Outra versão diz que ele se irou. Não é possível meu pai fazendo uma festa para aquele vagabundo. A Bíblia não diz isso, né? Eu estou inventando. Mas não acredito! Olha o churrasco, música, que desperdício! E ele se superestimou. Porque a Bíblia Sagrada diz que o pai sentiu falta do filho mais velho na festa. Você sabe que Deus sente falta quando você não vem ao culto? Diga à pessoa que está ao seu lado: Deus sente falta quando você não vem no culto. Deus sente falta. O pai procurou: cadê meu filho? Cadê meu filho? E o filho não estava na festa. Aí alguém disse: o seu menino está lá fora. E não está querendo entrar, não. Está muito irado, está indignado. O pai foi. Interessante isso, não é, gente? É o pai que corre em direção ao filho pródigo, que abraça e beija, e agora é o pai que vai em direção a outro filho. Irmãos, uma das coisas que eu acho interessante nessa parábola é que esse pai só tinha 2 filhos. E os 2 filhos estavam insatisfeitos. Só que o primeiro, o mais novo, estava insatisfeito e tomou uma decisão: eu vou sair. Eu não estou feliz aqui, estou insatisfeito. Não quero conviver com meu pai, eu vou embora. O segundo filho, ele não foi, mas estava insatisfeito também. Porque ele vai reclamar com o pai. O pai chega: meu filho, cadê você? Nós estamos esperando você na... Ele diz: não, pai, cadê o texto? O que ele diz lá? Versículo 29. Jamais lhe obedeci. Tem 29. Tá. Ele, porém, respondeu ao seu pai: olha, todos estes anos tenho te servido e nunca desobedeci as tuas... Vocês acreditam que esse menino nunca desobedeceu em nada? Gente, se foi assim, então ele é o único homem que nunca pecou no planeta Terra. Porque eu já fiz muita coisa errada.
Você com certeza, e mais que eu. Senhor, estou tentando limpar a minha barra. Muito bem. Gente, desobedeceu. Com certeza. Mas ele se superestimou. Eu, esses anos todos, nunca fiz nada de errado. Eu trabalho, obedeço às suas ordens. E o Senhor nunca me deu um cabritinho para eu festejar com meus amigos. Porque para o filho pródigo, o pai matou um bezerro gordo. E o menino diz, mas para mim, o Senhor não me deu nem um cabritinho para eu festejar com os meus amigos. Quer dizer, não havia festa na vida dele? O pai não fazia festa? Ele também não falou para festejar com o Senhor. Ele diz, com os meus amigos. Veja que esse menino não estava tão bem com o pai também. A diferença é que um saiu e o outro ficou. E às vezes a gente tem uma aparência de crente. A gente tem uma aparência de, sabe, de santo. Mas Deus sabe que nós não estamos tão bem assim com Ele no céu. A gente faz de tudo, mas não tem tempo para orar, não tem tempo para ir à igreja, não tem tempo para ler a Bíblia e vai procrastinando. Vou falar várias vezes essa palavra hoje. Vai procrastinando e não faz aquilo que o Pai deseja que façamos. Esse menino estava também insatisfeito com o pai. Aí ele se compara com o irmão. Ele diz, este teu filho, ele nem chama de meu irmão. Ele diz, este teu filho desperdiçou tudo com as prostitutas. E quando ele chega, o Senhor faz uma festa para ele. Ele não conseguia perdoar o irmão. Ele não conseguia se alegrar com o arrependimento, com o retorno, com a reconciliação, com a restauração na vida do irmão. Ele não estava interessado no que seria do seu irmão. Não, ele fez aquilo ali, então agora ele tem que viver as consequências mesmo. E quantas vezes a gente não é assim? Quantas vezes a gente não acusa tão rápido? Quantas vezes a gente já não deseja o pior para alguém porque alguém fez alguma coisa errada contra aquele rapaz, não queria saber do irmão. E ele reclama com o pai. E aí o Senhor faz tudo por ele. Mas não faz, ele não conseguia ver privilégios no relacionamento com o pai, só deveres, só compromissos. Eu venho à escola dominical, eu venho no culto, eu faço jejum quando faz uma campanha, eu dou os dízimos, eu dou oferta. Ai, é só deveres, é só compromisso. E o pastor ainda passa por mim e nem fala comigo. Aquela esposa do pastor é tão metida que nem aperta na minha mão. Aí começa a inventar coisas, porque a insatisfação ela surge, ela brota. É o diabo atrapalhando. Olha, já estou vendo aqui quem está concordando com isso. O interessante é que o mais novo, ele achava que tudo era dele, mas não queria compromisso. Ele não queria obedecer o pai, ele não queria se comprometer com as coisas da casa, do pai. O outro já achava que ele tinha que fazer tudo. Ele que tinha que trabalhar, limpar a igreja, fazer o evangelismo, arrumar a ceia, ele tinha que fazer tudo. Mas ele não conseguia ver os privilégios. Ele não conseguia ver as bênçãos. Agora, se você prestar atenção, põe o versículo 12 para mim. Olha o finalzinho do versículo 12 comigo. Assim o pai repartiu a propriedade entre... Outra versão diz, entre os dois. Então, se o pai deu para um, também deu para o outro. Ele tinha. Ele recebeu, e como era primogênito, recebeu porção dupla. Mas ele diz, não tenho nada. O Senhor não me... Ele vivia muito aquém daquilo que era direito dele. E tem crente assim também. Tem crente que não vive as bênçãos. Tem crente que não vê milagres. Tem crente que não recebe a resposta. Por quê? Mentalidade. Mentalidade. Obrigação. Compromisso. Eu tenho que ir, mas não tem amor. Não tem paixão. Não, a Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria. Veja a maneira de ofertar, a maneira de dizimar, conta para Deus. Não é o dinheiro, mas é a maneira como você faz. Então eu descubro na Bíblia, gente, que não é o que você faz, mas é como você faz.
Por que você vem ao culto? Por que você dizima? Por que você ora? Eu oro porque eu sou grata. Eu oro porque eu amo. Eu oro porque Deus é meu Pai. Ou você simplesmente faz por uma obrigação? Eu vi um vídeo da Rebeca semana passada dizendo que não é tão importante você ler a Bíblia toda se você não medita no texto. Então, escolha, de repente, ler este ano só o Novo Testamento e vai estudando, porque às vezes a gente faz aquilo apenas como um compromisso. Amém. Ou então a oração, Senhor, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por tua, em nome de Jesus, amém. Gente, não chega no céu, não chega nem no teto, porque não fez pela motivação certa, não fez pela razão certa. Deus é amor. Deus quer que o seu relacionamento com Ele seja um relacionamento afetivo, que haja comunhão, paixão por Ele, aleluia. Ele vivia muito abaixo do que o Pai tinha para ele. Interessante que ele não valorizou a si mesmo, porque ele se via como um servo, ele se via como um escravo, ele não conseguia se ver como um filho, como um herdeiro, ele não conseguia se ver como alguém que tinha valor, ele se rebaixou, ele não valorizou o irmão, porque ele não reconhecia o valor do arrependimento, da restauração, ele não valorizou o pai, ele não valorizou a herança. Gente, essa parábola é um resumo do que o Evangelho é. O que o Evangelho é? O que o Evangelho prega? O Evangelho prega perdão, o Evangelho prega libertação, o Evangelho fala de restauração, o Evangelho fala de comunhão, o Evangelho fala de herança, o Evangelho fala de bênção. Eu venho para a igreja crendo, não importa qual o problema que eu esteja passando, mas Deus tem uma resposta, Deus tem uma solução, é o Deus do milagre, é o Deus que guerreia por mim, é o Deus que trabalha por aqueles que nele esperam, aleluia. Irmãos, tem coisa que eu estou esperando, mas ainda não aconteceu. E eu decidi que não vou murmurar, porque senão depois acontece e eu estou toda doente, porque fiquei, meu Deus, não acontece. Não, eu vou continuar me alegrando com as demais bênçãos do Senhor. E quando a bênção que eu estou aguardando acontecer, eu vou ver o meu filho entrando por aquela porta. E eu vou estar firme e forte, aleluia, para celebrar, aleluia. Glória a Deus. Aleluia! Deus te chamou aqui hoje, porque essa mensagem não é para ninguém mais, é para você. Deus te trouxe aqui hoje, para que você saiba que Ele é um Pai bondoso, Ele é um Pai perdoador, Ele é um Pai generoso, Ele é um Pai abençoador, aleluia. Aquele rapaz cultivava sentimentos ruins, amargura, ressentimento, que estavam sabotando a vida dele. E aí Deus nos fala, que tipo de sentimentos você está alimentando na sua vida? São sentimentos que vão te levar para a bênção, para mais perto de Deus, ou sentimentos que te afastam da bênção, te afastam de Deus. É isso de que essa parábola está falando nesta noite. Agora vejam, o mundo deu aquele rapaz porco, mas o pai matou um novilho para que ele tivesse vida, para que tivesse festa. Aí eu quero convidar você a ficar de pé. Deus hoje te oferece. Primeira coisa que Deus hoje te oferece, Ele te oferece redirecionamento. Se você está indo num caminho em direção errada, Deus hoje entra na tua vida e te coloca na direção certa. Você vai orar hoje comigo, pedindo, Senhor, dirige a minha vida. Não me deixa fazer escolhas erradas. Não me deixa se afastar de ti. Segunda coisa que Deus te oferece hoje, perdão. Não importa o que você tenha feito, não importa o que você tenha destruído, Deus é o Deus do recomeço. Deus quer recomeçar. Deus quer perdoar, Deus quer apagar, Deus quer virar a página. Terceiro, Deus te oferece hoje comunhão. Ele é aquele pai que corre para perto, para junta, abraça apertado, beija. Oh, que beijo gostoso desse pai. É o Deus que doa,
é o Deus que honra. E o último, Deus hoje te oferece herança. Você não é aquele filho mais velho que tinha tudo e não desfrutou de nada. O pai disse para ele, tudo que é meu é teu. Você tinha direito, não, cabrito, meu filho. Você tem direito ao melhor. Você tem direito ao melhor. Deus está dizendo para você, é a melhor roupa, é o melhor anel, é o melhor calçado, é o melhor bezerro, aleluia.